Pai amado e Pai querido, graças eu te dou por tudo e por todas as coisas. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada pela edificação da sua igreja, Pai. A sua igreja está sendo edificada com a graça e com o apostolado. E mais uma quarta-feira vamos ter um estudo a respeito do que o Senhor fez lá na cruz. Regozijamos na sua graça. Com alegria entramos aqui hoje e com alegria nós vamos sair. Os anjos do Senhor estão acampando ao nosso redor. Os anjos do Senhor estão sustentando todos os seus filhos na destra da sua mão. Graças eu te dou, Pai, por tudo e por todas as coisas. Ministra hoje, Pai, com sabedoria e entendimento. Ministra, os anjos do Senhor estão ministrando em nosso favor, com a palavra de sabedoria. Palavra essa que vem do alto, palavra esta que vem do teu reino. Graça nós te damos. Que essa noite seja uma noite de muita unção, de muita alegria, de muito estudo, de muito aprendizado. É este o meu desejo, que os que vão entrar aqui hoje, passando aí pelo YouTube, os que vão entrar nesta igreja, MGA, Ministério Graça e Apostolado, não é? Estamos aqui na Rua Oratório, Santo André, São Paulo, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. E esses que vão passar por aqui, seja ao vivo ou seja no YouTube, então que eles recebam a graça. Assim como nós recebemos a sua graça e o seu apostolado, que eles também recebam graça e apostolado. Vem sobre nós sabedoria e entendimento da sua parte, do anjo maior que é o Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, abençoado. Podem se assentar, por gentileza, anjos de Deus. Anjos de Deus, ministrem sobre nós. Anjos de Deus, ministração muito boa na quarta-feira passada, não é? Então, vamos lá, abençoado. O apostolado é a direção para a igreja da terra. Vou repetir o tema. O apostolado é a direção de Deus para a igreja da terra. O MGA não ministra para uma igreja. O MGA, ele ministra para a igreja da terra. Nós vamos falar hoje sobre Romanos 1:5. Recebemos a graça e recebemos o apostolado. Então, o apostolado é a direção de quem? De Deus. Não é uma direção do MGA, é uma direção de Deus para a igreja da terra. É todas as igrejas, abençoado, amém? Então, o corpo de Cristo tem que receber o apostolado. Se não tiver recebendo o apostolado, se as igrejas não tiverem recebendo apostolado, tem algo de errado, abençoado. Então, vai ficar aqui essa noite um estudo muito importante. Então, quando eu estava fazendo esse estudo, o Espírito Santo estava me dizendo, não é? Uma vez, abençoado, eu ouvi, eu era de uma igreja da lei, certo? Eu passei em uma, eu passei em outra, e graças a Deus o Espírito Santo me trouxe aqui para o MGA, certo? E eu ouvi de uma abençoada, só precisa criar raiz. Eu ouvi isto. E esses dias eu estava pensando nessa fala dessa abençoada. Por quê? Ela viu eu saindo de uma igreja, entrando em outra, saindo de uma, entrando em outra, pipipi, e eu ouvi, eu lembrei dessa fala dela. Só que, abençoada, a gente não tem que ter raiz com as paredes, com o pastor, com aquela amizade que a gente fez dentro da igreja. Não tem que ter essa raiz. A raiz, abençoado, é aquilo que vamos receber hoje. Paulo disse, eu pus o fundamento e outro edifica sobre esse fundamento. Coríntios 3:10. Então, Paulo colocou o fundamento. Paulo colocou o fundamento. A raiz da graça de Deus está neste fundamento e ninguém pode mudar. Ninguém pode mudar. Então, abençoado, quando a gente, porque eu estou aqui nessa igreja, porque o meu pastor é legal, porque o meu amigo está aqui, porque meu pai, minha mãe, meu irmão, Então, não tem que ficar firmado nessas coisas. Tem que receber a graça, tem que receber o apostolado, tem que compartilhar. Recebemos a graça. O que é receber a graça de Deus? É aquilo que Cristo fez quando Ele diz, Pai, tudo está consumado. É o João 19:30. Recebemos a graça. Graça é um presente de
de Deus para nós. E o apostolado. O apostolado é o ensino de Cristo que vem através da vida do apóstolo Paulo. Este é o fundamento abençoado que vocês vão ouvir hoje, que vem através do ministro apóstolo Paulo. Isso é que tem que ser a raiz da igreja. O apostolado é a direção de Deus para a igreja. Não pode ser tirado, tem que ser falado. Vamos começar aqui em Filipenses. Compreender, abençoado. O apostolado para a igreja de Cristo, o apostolado é a direção. E aí a abençoada irmã falou para mim, só tem que criar raiz. Graças a Deus, aqui é que eu vou criar raiz. Olha, no apostolado, na edificação da igreja está aqui, abençoado. Aqui está. As cartas do apóstolo Paulo, de Romanos a Hebreus, é o apostolado para a igreja. Amém? Vamos lá. Abra a Bíblia de vocês em Filipenses. Filipenses. O apostolado é a direção de Deus para a igreja. Filipenses. Vamos começar com Filipenses. E é muito gostoso, abençoado, passar um dia lendo, passar o dia ouvindo. Olha, a minha série favorita, a gente ouve, anda por aí, a gente ouve todo mundo dizendo, eu assisti uma série e eu já pulei dessa, já estou ouvindo essa. A minha série favorita é ouvir graça e apostolado. Isso edifica a igreja, isso deixa a gente feliz, traz gozo, traz alegria. E para que a gente não tropece em nenhuma pedra. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva, é poderosa, é eficaz. Vamos sair, ministração angelical vamos ter. A partir do momento que nós saímos aqui de fora, abençoado, nós vamos precisar ter uma palavra. As situações do dia a dia, tem situações do dia a dia que acontecem no decorrer do dia. E aí nós vamos precisar de uma ministração angelical na nossa vida. Isso é que faz a diferença. Não podemos viver num mundo abençoado, andando para lá e para cá, sem nenhuma palavra. É isso mesmo, sem saber falar nenhum versículo. Amém, abençoado? Então, a minha série favorita é entrar no reino de Deus, falar da palavra de Deus, ouvir louvor, cantar, adorar, estar aos sábados, estar às quartas, estar aos domingos no culto de louvor e adoração. É o máximo, abençoado. Então, vamos lá. Vamos lá em Filipenses, amém? Gálatas. Não é Gálatas, não, desculpa. Filipenses. Filipenses 3. Filipenses 3. Todos acharam? Paulo, ele disse... Quanto mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor, não me aborreço. Olha o exemplo de cristão. Não me aborreço, porque alguém pode pensar, mas esse apostolado de novo, eu já ouvi essas coisas. Não é assim, abençoado? Mas não pense assim. Não pense assim, amém? Filipenses 3, quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós, porque é segurança para vós. Eu comecei dizendo que eu saí de uma igreja, entrei em outra, saí de uma, entrei em outra, e é assim. Às vezes as pessoas elas não têm igreja certa para ir. Não tem, então sai de uma, faz visita e depois não volta mais. Depois, estou precisando ir para a igreja, preciso conhecer uma igreja. E é assim, abençoado. O povo está na terra e é assim, é desse jeito. Então, Paulo, ele disse, não me aborreço de escrever as mesmas coisas e é segurança para vós que não tem onde congregar. Então, como alguns não têm onde congregar, abençoado, eu vou ali naquela igreja que é mais perto. Você vai estar ciente desta palavra que vai ser dita hoje. E se é naquela igreja que você for fazer uma visita, se não tiver o apostolado, que é a direção para a igreja, tem algo de errado, abençoado.
Você já tem que desconfiar. Eu estou nessa igreja, mas eu ouvi aquilo ali está certo, aquilo ali está... Então, Deus vai dar um entendimento para você. Então, é segurança. Paulo disse, não me canso, não me aborreço de falar as mesmas coisas. É segurança para vós, porque você vai sair lá fora abençoado. Nós vamos sair lá fora, vamos encontrar com pessoas ministrando uma graça que não é graça. Não é graça. Quando você diz, abençoado, você é salvo pela graça de Deus, o outro vai dizer, mas está matando, está roubando, olha lá, está fumando, tá? Então nós vamos ter que ter ministrações angelicais para falar, para combater, para dizer, olha, o apostolado não diz isso. Então, vamos lá. Quanto a mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. É segurança para vós. É segurança para nós, o apostolado. É segurança. Então, quando eu sair ali fora, eu não vou tropeçar em nenhuma pedra, como muitos tropeçam. Eu não vou tropeçar. Eu vou ter ministração angelical na minha vida, dependendo da situação que acontecer. Muita gente diz que, eu preciso de revelação. Quanto a esse problema, você vai ter a revelação. Se você ouvir, se você congregar, se você... deixa uma série abençoada, terreno e carnal. E escuta isto aqui, a graça e o apostolado. Amém? Que isso vai ser... bom, prazeroso para a nossa vida, amém? Então Paulo diz, não me canso, não me aborreço de escrever as mesmas coisas, que é segurança para vós. Segundo, verso 2, Filipenses 3, versículo 2, olha só o que Paulo estava dizendo para a igreja. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Pastora Helena ministrou aqui domingo. Estava com o seu espírito entristecido, seu espírito revoltado, igual o apóstolo Paulo. Por quê? Porque lá fora a gente sai, não há ministração do apostolado para a igreja da terra. Estão perecendo. Os filhos de Deus perecem por falta de conhecimento. Então, abençoado, nós não devemos nos cansar de ouvir, de falar. Sai um, ministrou, vai chegar outro, ministra de novo. Amém, abençoado? O que quer ouvir, vai ouvir. Temos que ter discernimento. Tem gente que não vai querer ouvir. Tem gente que vai ouvir atentamente. Essa semana eu peguei um rapaz atentamente, olhando ele no meu olho, eu no olho dele, ele no meu olho, e eu ministrando para ele. Ele pegou no bolso, falou, eu vou ver, atencioso. Tem uns que não vai dar atenção. Aí você bate o pó e sai e vai ministrar para outra pessoa. Amém, abençoado? Compreenderam? É preciso ter esse discernimento. E vai ter aqueles que você vai ministrar. Não é bem assim, não. Então, com estes... Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. O que é falsa circuncisão? É não trazer para a igreja de Cristo que nós estamos batizados em Cristo Jesus. Romanos 6, versículo 3. Ou vocês não sabem que nós já estamos batizados em Cristo Jesus? Porque alguns desses cães vão dizer, você precisa batizar para você ser salvo. Então, Paulo, ele disse, isso é segurança para vós. Quando alguém disser, dentro da igreja, ou lá fora, ou acautelai-vos desses maus obreiros. E aí você vai ter uma ministração na hora angelical na sua vida. Não vou batizar não, porque Romanos 6,3 está escrito que eu já estou batizada em Cristo Jesus. Então, isso será segurança para vós. Então, por isso que Paulo diz, acautelai-vos. Está cheio, abençoado, de maus obreiros. Maus obreiros, aqueles que estão fazendo a obra
mas não é uma obra verídica e verdadeira. Amém? Por isso o tema hoje, o apostolado, é a direção de Deus para a igreja. Vou sair deste assunto, vamos entrar em outro, amém? Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Como tem mau obreiro? Pastor Helena falou de um deles domingo aqui. E por isso que nós que somos conhecedores da graça de Deus, nós temos que levar e desmentir a estes cães, maus obreiros, que não edificam a igreja com a graça e com o apostolado. Recebemos a graça, que é Cristo, que foi o que ele fez. E o apostolado, que é o ensino de Cristo, trazido para nós através da vida do apóstolo Paulo. Tudo bem até aí, abençoado? Então vamos começar o nosso apostolado, que é a direção para a igreja. João 1. João 1. Livro histórico. João 1. É muito bom viver na terra com direção de Deus. É muito bom viver na terra e não ser enganado na nossa área espiritual. É muito bom, abençoado. É muito bom. João 1. Lucas, João. Está cheio de mau obreiro. E o nosso espírito se revolta com essas más obras, abençoado. Amém? Não sabem ministrar, não querem ministrar, não têm revelação, eu não sei. Quem sabe é o Senhor, amém? Mas nós estamos aqui para fazer a boa obra e o bom combate da fé que o Paulo disse, amém? João 1. João 1, versículo 17. João 1, versículo 17. Quando eu estava lendo, o Espírito Santo me levou a Hebreus, eu vou lá também. Amém, abençoado? Olá, João 1, versículo 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Pois a lei foi dada por intermédio, não precisa nem ficar com muita explicação sobre isto, que todos vão entender. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Estão entendendo, abençoado? E a graça por meio de Jesus Cristo. Amém? Ó, lá em Hebreus, corre lá em Hebreus. Hoje a gente vai dar uma folhadinha aqui, amém? E o Espírito Santo conduz nós em triunfo. Porque está escrito que nós somos mais que vencedores. Então, nós somos mais que vencedores, amém? A igreja da terra não conhece. Porque se ainda falam algumas coisas, a gente já vai chegar lá. Então, não está recebendo graça. Ou como eu disse, né, não tem a revelação, certo? Hebreus, Tessalonicenses. Deixa eu ver aqui. Hebreus 1, olha lá. Hebreus 1. Hebreus 1. Hebreus 1. Verso 1. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras através da vida de Moisés, outrora, outro tempo, antes de Cristo morrer e ressuscitar, amém? Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras havendo Deus outrora, em outro tempo, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, amém? Estão entendendo, abençoado, que a antiga aliança era Moisés que trazia para o povo de Deus? Verso 2, Hebreus 1, versículo 2. A nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Está claro ou não está claro, abençoado, que agora Deus está falando através do Filho, que é
Jesus Cristo. Amém? Não é mais através de Moisés abençoado. Não adianta ir em livros da lei, porque nós não estamos debaixo da lei. Moisés não vai trazer graça, abençoado. João não vai trazer graça. Pedro não vai trazer graça. Tiago não vai trazer a graça. Quem vai trazer graça é o apóstolo Paulo. Amém? Em Romanos 6,14, a Bíblia de vocês, em Romanos 6,14. Não me canso de repetir as mesmas coisas, disse o apóstolo Paulo. E nós devemos ser imitadores do apóstolo Paulo. Não nos cansar de falar a mesma coisa, porque será segurança para nós mesmos. No nosso dia a dia, será segurança para vós, será segurança para a igreja. Amém? Romanos 6,14. Romanos 6,14. Todos acharam? Romanos 6. Então, o apostolado é a direção para a igreja. Eu regozijo na graça de Deus, abençoado. Porque a gente ficou muito tempo com escama nos olhos, sem saber da graça de Deus. Ficamos muito tempo enganados pelo sistema religioso. Mas hoje não mais, graças a Deus e graças a Deus. Graças a Deus, Deus me tirou dali, da culá, para me colocar aqui, para me abrir a minha boca. Fale, não se cale, Paulo, pois eu sou contigo. Então Deus é conosco, abençoado. Nessa missão de levar a graça, de levar o apostolado. Deus foi com Paulo, Paulo não está mais aqui. Agora Deus é conosco, que recebemos a graça e o apostolado. Amém? Romanos 6. Romanos 6, verso 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Quando chegou lá a ministração angelical para Moisés, que estavam lá debaixo da lei, isso foi um tempo para eles, foi para quem estava debaixo da lei. Então ele intercedia pelo povo, ele falava com o povo de Israel. Agora com nós temos o Espírito Santo e o Espírito Santo fala conosco. Amém, abençoado? Nós somos a casa de Deus. Por isso, hoje, Deus fala com nós através do Filho. Onde é que está esse Filho? No nosso ser. Amém? Romanos, tudo mudou, abençoado. A aliança mudou. Romanos 6, versículo 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, se nós estamos debaixo da graça de Deus, nós temos que receber a sua graça. Alô? Nós temos que receber a sua graça. Por quê? Porque nós estamos debaixo da graça. Nós estamos debaixo daquele que consumou tudo e todas as coisas, abençoado. Então, esse anjo, Jesus Cristo, ministra para nós através do anjo apóstolo Paulo. E nós somos os Espíritos de Deus, Hebreus 12, 22. Há milhares de anjos na terra. Então, nós somos os anjos ministradores a levarem esta graça de Deus. Então, não devemos, já modificou. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Aí alguém vai dizer: Maria, mas qual o problema da gente ficar debaixo da lei? Olha, abençoado, é seríssimo, é gravíssimo isto, mas eu não posso nem dizer infelizmente, porque graças a Deus, Deus está no comando de tudo e de todas as coisas. Deus está no comando de tudo e de todas as coisas. Então, qual é o problema de viver debaixo da lei?
As cartas do apóstolo Paulo é tão óbvia para nós que já recebemos a graça. Quando começamos a ler, é tão claro para nós, abençoado. E eu fico escandalizada assim das pessoas não receberem. É tipo assim, eu recebo, mas recebe o presente, mas não usa o presente. Estão retendo o presente, estão escondendo o presente só para si. Está cheio de obreiros maus, abençoados. Dentro do ministério, graça e apostolado, está cheio de obreiros maus que receberam a graça. Não todos, não são todos. Mas tem gente, as ovelhas de Jesus, a mãe, assim, a nossa mãe, né, tem aquelas frases, né? Temos 5 filhos e nenhum é igual ao outro. E é vero. E é verdade. Porque tem filhos de Deus recebendo a graça e recebendo o apostolado e retendo. E aí está lá na igreja, como a irmã me diz, precisa criar raiz. Tem filho de Deus recebendo a graça e o apostolado, retendo, segurando. Continua lá naquela igreja. Porque o pastor é legal? Porque a minha irmã está lá? Porque a minha irmã é pastora lá? Porque o meu marido está lá e ele é diácono lá? Porque o meu marido, porque a minha esposa, porque a minha filha, porque isso, porque aquilo. Retendo a graça de Deus. Obreiros falsos. Obreiros. Está fazendo trabalho dentro da igreja. Está cheio, abençoado. Então, o nosso espírito, ele se revolta. O nosso espírito se revolta com essas coisas, entendeu? Então, Paulo, ele diz lá em Romanos 13, dá honra a quem tem honra. Recebeu a graça, tem que falar para a igreja. Tanto faz os pastores, não importa. Tanto faz os apóstolos. Alguns se diz apóstolo, mas não é apóstolo, porque não ministra graça para a igreja. Essa é a direção para a igreja da terra. E tanto faz apóstolo, tanto faz os mestres, pastores, evangelistas. Tem que edificar a igreja, porque esta é a direção de Deus. Amém, abençoado? Então, e por que Maria? Qual o problema de viver debaixo da lei? Gálatas 3. Gálatas 3. Tem um problemão viver debaixo da lei. Paulo, ele disse, eu não anulo a graça de Deus. Segue-se que Cristo morreu em vão. Está aí os batismos hoje na igreja, não é? Não leem o apostolado, não leem aquilo que Cristo fez, não dão água de beber para os filhos de Deus. E nisso estão morrendo, hein? Estão morrendo. A graça de Deus é muito profunda, muito profunda. A graça de Deus tem um efeito na nossa vida, abençoada. A graça de Deus tem um efeito tremendo. Eu sei o que eu estou falando. Gálatas 3. Qual o problema de viver debaixo da lei? Gálatas 3, 10. Coloque o seu dedo abençoado aí nesta palavra. Gálatas 3. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Verdade, Paulo. Verdade. Paulo falou com aqueles que estavam ouvindo ele. Todos que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Não é gravíssimo isso? Isto é gravíssimo. Todos. E hoje a igreja
da terra, infelizmente, estão debaixo da maldição. Por quê? Cumprindo obras que Cristo já fez. Quando ele disse, tudo está consumado, ele nos fez santo. Ele nos fez inculpáveis. Ele nos fez irrepreensíveis diante dele. E a igreja não sabe disso. Por quê? Porque estão debaixo da lei. E debaixo da lei, abençoado, não tem justificação. Não tem salvação. Agora, debaixo da graça, tem salvação, tem remissão, tem eleição. E os filhos de Deus não estão recebendo esse evangelho de Cristo Jesus. Isso, eu torno a dizer, é grave. Estar debaixo da maldição, estar debaixo da lei, não estão recebendo graça. Alguns conhecem a graça, mas ministram um pouco de graça, mas também eles colocam um fermento. Então, está na hora, abençoado, da gente realmente imitar mesmo o apóstolo Paulo. Você é um cão guloso, porque você não ministra na sua igreja. Você está falando para o Filho de Deus que ele não tem o Espírito Santo e que ele só tem o Espírito Santo, porque eu já ouvi isso. Ele não tem o Espírito Santo. Por isso que a pastora Helena se revoltou no seu espírito. Eu também já ouvi, abençoado. Ele não tem o Espírito Santo. Ele só tem o Espírito Santo se ele se batizar nas águas. E isso é mentira. Isso é mentira, abençoado. Isso não é verdade. Os filhos de Deus, quando nascem debaixo da graça de Deus nessa nova aliança, eles já nascem com o Espírito Santo. Os filhos de Deus já nascem com o Espírito Santo nele. Estão entendendo, abençoado? Então, a gente tem que pregar e não se calar. Paulo, ele disse, se Paulo diz que quem está debaixo da lei está debaixo da maldição, está debaixo da maldição, abençoado. Agora vem para a graça. Vem para a graça, sai debaixo da lei, vive como gentil, como povo eleito, não vive como escravo. Nós, debaixo da graça de Deus, nós não vivemos como escravo, nós não vivemos cumprindo ordenança, não vivemos em batismo em água, porque a remissão foi feita em Cristo Jesus. Não tomamos santa ceia. Por quê? Porque o corpo de Cristo está santificado. Adoramos o Senhor em espírito e em verdade. João 4:24. O corpo de Cristo é espiritual. Então, abençoado, podem achar ruim. Ah, não é bem assim, não. É da forma como está escrito. É da forma como o apóstolo Paulo falou. Romanos 10:4. Ah, não quer estar debaixo da maldição? Então, acabe com as obras. Diga para o seu pastor. Pastor, eu ouvi isto lá. Diga para o seu pastor abençoado. Não tenha vergonha de perguntar para ele. Vê se ele vai saber explicar a graça. Se ele não saber explicar a graça, não fique abençoado. Não fique indouto. Não fique sem receber a graça. Amém? A graça é a direção para a igreja da terra. O apostolado é a direção de Deus para a igreja da terra. Amém? Romanos 10, versículo 4. Romanos 10, versículo 4. A gente está lendo coisas que foram ditas para a igreja. Paulo estava falando estas coisas com a igreja da terra. Olha, quem está debaixo da lei, irmão, está debaixo de maldição. Mas nós não, nós já nascemos debaixo da graça de Deus. Então nós vamos receber a graça de Deus, vamos usar a graça de Deus, vamos ministrar a graça de Deus, vamos falar da graça de Deus e vamos viver a graça de Deus. Vamos usufruir da graça de Deus. Se eu estou salva, eu estou salva. Não. Ah, porque eu sou um pecador. Eu ouvi hoje, abençoado, aqui
um negócio aqui. Olha a igreja da terra como está. Eu vou falar. Eu não procuro Deus porque sou boa ou santa. A palavra de Deus diz que nós somos santos e irrepreensíveis diante de Deus. E uma pessoa que está fazendo essa confissão nunca ouviu a graça e o apostolado. Nunca. Eu não procuro Deus porque sou boa ou santa. Procuro Deus porque sou fraca. Paulo diz, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Não tem uma diferença quando nós recebemos a graça? Não tem uma diferença na nossa fala quando recebemos a graça? Eu não procuro Deus porque sou boa ou santa. Procuro Deus porque sou fraca. Sou pecadora. Cristo fez uma remissão de pecados em nós. Nos resgatou. Tirou nós, entre aspas, do império das trevas. Tirou nós da lei, entre aspas. Tirou eles, porque nós já nascemos, nós nunca nascemos com a lei. Nós nascemos depois da lei, foi abolida em Cristo Jesus, amém? Então, abençoado, Cristo tirou nós do império das trevas, transportou nós para a sua maravilhosa luz, e a igreja da terra não sabe dessas coisas, porque senão não faria essa confissão. Procuro Deus porque sou fraca, sou pecadora e preciso do perdão dele todos os dias. Colossenses 2. Nunca leram para esse anjo. O pastor dela nunca leu para ela Colossenses 2. Colossenses 1:13. Nunca leu para ela que ela é santa e irrepreensível, que ela não é pecadora, que Cristo Jesus pegou todos os nossos pecados, cravou lá na cruz, levou, foi embora. E não tem mais pecado? E todos acham isto um absurdo. Por quê? Porque para os crentes, para os evangélicos da terra, o que é tirar do império das trevas e transportar para a sua maravilhosa luz? Ah, porque aqui eu bebia, eu fumava, eu prostituía, e eu dançava, eu estava na orgia, eu estava na prostituição, e aí eu aceitei Jesus. Para os crentes é isso. E aí eu aceitei Jesus e agora eu não bebo mais, agora eu não fumo mais, agora eu aceitei Jesus. É isso. Para eles são crianças. São meninos. Não entende o efeito da graça de Deus, que é muito além do que o exterior. Se Cristo pegou os pecados nossos, fez uma remissão de pecados, pegou todos os pecados, levou na cruz, ele levou. Não há mais. E eles não entendem isso. Colossenses 2, eu estou me lembrando aqui, quando a pastora Helena, ela leu, domingo, ela leu para a igreja o Gálatas 2. Ela leu o Gálatas 2 e eu estava lendo isto hoje, ó. Olha lá. Verso 17, Gálatas 2, versículo 17. Se nós que procurarmos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, é Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. 18. Se tornam a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Então, se alguém torna a edificar a igreja de Cristo com batismo em água, ou santa ceia, ou jejum, ou se alguém torna a edificar a igreja com essas coisas, Cristo morreu em vão, abençoado. Não é para trazer essas coisas de novo para a igreja da terra. A direção não é essa.
A direção não é se você se batizar, você vai ser salvo, senão você vai ser condenado, tem que se batizar. Não, não, não. Paulo, ele disse, Gálatas 2, verso 18, se eu torno a edificar aquilo que Cristo destruiu as obras da lei, para que a gente vivesse as obras agora da graça, as obras feitas por Ele lá na cruz. Amém? Quem está entendendo, abençoado? Então, essa moça, essa ovelha de Jesus, ela nunca leram para ela, né? O Colossenses 2. Olha lá, estão percebendo que a gente vai vendo as coisas da terra e os anjos vão ministrando para nós. Quando eu vi e li, eu falei, essa moça nunca ouviu na igreja dela a graça. Nunca ouviu a direção de Deus para a vida dela. Porque os pastores são cães. Estão entendendo, abençoado? Estão entendendo essa pregação? Então, é desse jeito. Olha lá, ó. Ela disse, eu sou pecadora. Ela está olhando segundo a carne, nós vamos chegar lá. Amém? Nós vamos chegar lá. Ela está olhando segundo a carne. Paulo disse, visto que daqui para frente, na nova aliança, não podemos ver ninguém segundo a carne. Ela está se vendo segundo a carne. Ela não está se vendo o Espírito perfeito. Assim como ela, tem muitos sendo enganados com esse evangelho da carne e para a carne. Então, é triste ver isso, né? Eu sou pecadora e preciso do perdão de Deus todos os dias. Ela está fazendo uma confissão de pecado. Pecado esse que Cristo já tirou, já levou lá na cruz. Pecado esse que era de Adão, não é nem nós, não é nem nosso. Nós vamos chegar lá, amém? Ela está fazendo uma confissão. Ela não está fazendo uma confissão de fé, não é? Olha lá, Colossenses 2. Colossenses 2. Aqui é a direção para a igreja da terra. Colossenses 2, verso 13. Olha lá. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos e a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne vos vivificou com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos. Cristo perdoou. E ela disse, eu preciso. Olha lá, ela disse, todos os dias. Ela colocou na rede social. Se colocou na rede social, é para todo mundo ver. Não é? Porque quando eu não quero que todo mundo vê, eu não ponho na rede social. Amém, igreja? Então, por quê? Porque o Espírito Santo fala conosco através dessas coisas, abençoado. Aqui foi uma postagem. Mas ali na rua, tem gente que vai falar desse jeito, eu sou pecador. Tem gente dentro da igreja, eu sou pecador. Tem pastor dentro da igreja que vai falar, você é um pecador. E nós não podemos deixar isto passar. Não, não podemos. Não podemos, abençoado. Amém? Então, nunca leram para ela que Cristo perdoou todos os nossos delitos e pecados. Aí vai ficar enchendo o saco de Deus, né? Senhor, perdoa. Senhor, me perdoa. Ele vai dizer, minha filha, lê lá. Minha filha, lê lá o Colossenses 2 lá. Eu já perdoei. Nem dos seus pecados eu me lembrarei. Você que está lembrando, eu não estou lembrando de nada. Eu já salvei você. Efésios 2,8, lê lá, abençoado. Efésios 2,8, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, a igreja da terra está sem a direção de Deus. É lamentável isso. É lamentável isso daí, abençoado. Amém? Abra a Bíblia de vocês aí em Romanos 10, verso 4. Esse é o problema de viver debaixo da lei. Está debaixo da maldição, confessando que tem pecado. Não está debaixo da graça.
Entre aspas, amém? Abençoado, debaixo da graça nós nascemos, amém? A igreja da terra nasceu com a graça já, amém? Abençoado, Cristo fez por nós, Cristo em todos, amém? Romanos 10, 4. Romanos 10, versículo 4. Quando eu vi isso aqui, eu não aguentei, abençoado. Eu falei, não, eu vou levar lá hoje. Eu vou levar lá para os irmãos hoje. Não, então quem estiver ouvindo hoje falando, eu sou pecadora? Não. Filipenses 3,15. Olha lá a graça de Deus. Olha lá a direção de Deus para nós. Estamos perfeitos em Cristo Jesus. Cantamos aqui domingo no louvor. Perfeitos para sempre no Senhor. Perfeitos, abençoados. Jamais nós que recebemos a graça e o apostolado vamos dizer, eu sou um pecador. Não, eu não sou, porque Jesus levou. Eu tenho um monte de pecado. Não tem, porque Jesus pegou, levou todos, morreu, veio, morreu, pegou, cravou todos lá na cruz. Tem gente que não entende isso. É porque é falta de revelação, né, abençoado? É preciso Deus revelar essas coisas. É preciso Deus revelar. Porque o reino de Deus, ele é invisível. Ele não é visível. E hoje a igreja da terra, ela vê o exterior e não consegue ver o invisível, que as coisas de Deus é invisível, amém? Deus é espírito. Importa que o adoramos em espírito e em verdade. Vamos lá, abençoado, para a gente terminar, amém? Vamos terminar aqui, Romanos 10, 4. Olha lá. Romanos 10, 4. Vamos continuar aqui, que eu quis dar uma pinceladinha nessa ovelha aqui, amém, abençoado? O bom pastor está no meio das ovelhas, então tem que edificar a igreja com a graça e o apostolado, amém? Então serve, é um exemplo de milhares e milhares de anjos de Deus que está por aí, né? Sem receber a graça de Deus. Amém? O apostolado é a direção de Deus para a igreja. Romanos 10, verso 4. O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. Quem está debaixo da lei, está fazendo para ser, está fazendo um sacrifício. Mas Cristo foi o sacrifício. Cristo foi a oferta. Eu vou fazer um jejum. Esses dias eu encontrei uma moça dentro do ônibus. E aí a gente começou a conversar. Não sei o quê. E aí começamos a conversar, aquela conversa no ponto de ônibus, tal. E ela falou, eu tenho que ir porque eu vou para o monte. E aí eu fiquei curiosa. Perguntei para ela, você vai para o monte, abençoada? Aí eu perguntei assim, eu estou aprendendo a perguntar. Você vai para o monte? O que vocês vão fazer lá no monte? E ela disse para mim, eu vou orar, eu vou chorar, eu sei. Aí já entra. Eu sei que Jesus mandou a gente ficar dentro do quarto e falar com ele dentro do quarto. Eu falei, será que essa ovelha sabe que o Espírito Santo está dentro dela? E que ela não precisa fazer esse sacrifício de subir no monte para falar com Deus, porque Deus não está no monte, Deus está em nós. E ela disse desse jeito. E aí eu comecei a falar algumas coisinhas, mas eu já vi que ela, sabe? Aí eu já discerni bem o Espírito, aí dei um passo para trás. Deixa aí. Porque é desse jeito, abençoado. Você vê que até hoje, ela falou assim com todo... eu subo num monte. Se ela conhecesse a graça de Deus. Se ela conhecesse a graça de Deus. Olha lá. Romanos 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. As ovelhas crê, mas as ovelhas só não recebem. Estão entendendo? As ovelhas crê. Que pregação legal, o louvor de vocês aí é legal. É legal, mas está lá. Está lá nos batismos, tomando o pão, comendo o pão e o suco. Enfim, abençoado, é lamentável assim. É lamentável a situação da igreja da terra. Então, o que era viver debaixo da lei? Era viver de sacrifício. Era viver fazendo.
era viver fazendo obras, né, para pagar. Olha, eu tenho pecado, então eu quero pagar para Deus o preço. Então era viver de sacrifício, subindo no monte, sacrifício. A gente vê na rua aí, gente fazendo sacrifício, e subindo escadaria, e cruz, e não sei o quê, e joelho ralado, e sacrifício abençoado. Deus disse, eu não quero sacrifício. Amém? Então, esta igreja não está sendo apostolada, não está na direção de Deus, não está com a graça viva, poderosa e eficaz. Colossenses 2. Então, na lei era assim, era sacrifício, a pessoa tinha que pagar. Tinha que pagar, né, para os pecados ser perdoados. Então, olha lá, o Moisés, a graça veio por intermédio de Jesus, a lei por intermédio de Moisés. Então, Moisés conduzia o povo dessa forma, o povo lá de Israel, não nós. Então, o Moisés, se matava carneiro e cabrito e aspergia o sangue nos lugares, não é? E aquilo ali era o sacrifício. Mas hoje não é mais assim. Então, o Moisés fazia essas coisas. Então, tinha um preço para quê? Para os pecados serem perdoados. Mas hoje, Cristo perdoou, não só perdoou, como remiu todos os nossos pecados. Colossenses 1,13 fala essas coisas. Então, não é lamentável, não é gravíssimo a pessoa não receber a direção de Deus, a igreja não receber a direção de Deus, que é o apostolado. Colossenses. Então, quem está debaixo da lei está debaixo da maldição, está fazendo sacrifício. Podia estar levando uma vida tão diferente com a graça e com o apostolado, mas como Deus é soberano, como Deus está aí, não é? Então, a gente só está aqui, não é abençoado. Seja feito a ministração do apóstolo Marcos Gomes, domingo. Uns 15 dias aí atrás, eu acho, né? Seja feito a sua vontade, e não a minha. Não a nossa, mas a dele. Amém, abençoado? Olha lá. Colossenses 2,14. Olha aqui a direção para a igreja. Não é para estar fazendo um sacrifício abençoado, não é para estar subindo em monte, não é para estar fazendo um jejum. Tudo isso são sacrifícios. Quem está debaixo da lei está debaixo da maldição. Nós nascemos debaixo da graça. Não fazemos jejum. Não pagamos um preço. Estamos batizados em Cristo Jesus, perfeito em Cristo. Perfeito, o nosso espírito está perfeito. Colossenses 2,14. Colossenses 2, versículo 14. Colossenses 2, versículo 14. Olha lá, ó. Vamos lá. Amém? Olha lá como Cristo pagou a dívida. A dívida era o pecado de Adão. Por causa do pecado de Adão, aí nós também nos tornamos, nós, entre aspas. Então, por causa do pecado de Adão, nos tornamos pecadores. Mas agora não somos mais pecadores. Amém? Abençoado? Colossenses 2. Colossenses 2. Colossenses 2, versículo 14. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, havia contra nós. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, na lei o pessoal vivia de sacrifício, pagando um preço. Na graça, quem pagou foi Cristo. Olha lá, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Tirou no meio de nós. Tirou, cravou na cruz. Então, o fim da lei é Cristo. Cristo riscou, Cristo pagou. Cristo riscou, Cristo pagou. Não temos que pagar. Eu quero pagar os meus pecados. Não tem que pagar. Eu quero que Deus perdoe. Não, já perdoou, abençoado. Não tem que pagar nada.
não tem que fazer sacrifício nenhum, não tem que fazer jejum, não tem. Hebreus 9, 26. Hebreus 9, verso 26. Hebreus 9, verso 26. Hebreus 9, esta é a direção para a igreja da terra. Hebreus 9, verso 26. Doutra forma, olha lá. Doutra forma, necessário lhe for padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Então, Cristo tem que morrer. Se eu tenho que ficar pagando pecado, se eu tenho que ficar jejuando, então Jesus tem que morrer de novo. Não tirou nada de pecado, então. Eu estou pagando. Mas ele disse que ele rasgou o escrito de dívida. Ele disse que ele pagou, que ele pegou todos, cravou lá na cruz, levou embora lá. Olha lá. Hebreus 9. Olha como a graça é clara, com explicação, com apostolado. Mas se os tais obreiros aí, né, que se diz obreiros, que diz que ministra a graça, não explicar isso para a igreja vai continuar achando que é pecadora e que tem que fazer sacrifício. E Cristo foi o sacrifício. Cristo rasgou o escrito de dívida. Apagou. Nós não estamos devendo nada, nós não temos que fazer nada, abençoado, a não ser louvar o Senhor. Amém? Olha lá. Hebreus 9, versículo 26. Doutra forma, necessário lhe foi padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação do século, de uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ou seja, Jesus foi o sacrifício. Aniquilou o pecado. Pecado esse cometido por Adão. A igreja não sabe dessas coisas. A igreja não sabe. A igreja, os pastores hoje não edificam a igreja dessa forma, não. Abençoado. E é lamentável isso daí, viu? A hora que eu penso assim, o quão grande e maravilhoso é receber a graça de Deus, eu penso, nossa, quantas vezes eu já chorei aqui, nas várias ministrações que tem dentro desse ministério assim, quantas vezes eu já chorei uma manifestação do Espírito Santo por tão grande a obra de Deus feita, e eles por aí, se achando um pecador, fazendo aí, anulando a cruz de Jesus, não é? Alguns indoutos, alguns sabendo, alguns não querendo receber, enfim. Então, Romanos 5, 1. Romanos 5, 1. Romanos 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1. Sendo, pois, olha lá, nós justificados, sendo, pois, Romanos 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, não pelo que eu estou fazendo, mas sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que palavra. O povo não tem paz. Estão pagando o preço. Eu preciso ir, eu preciso fazer. Se um dia não tomar a Santa Ceia na igreja, nossa, não fui. Eu sei que eu encontrei uma moça esses dias no ponto, hoje é dia de Santa Ceia, eu tenho que ir. Então, abençoada, é isso aí que a gente encontra aí fora. Aí eu comecei a falar para ela. Comecei a ministrar para ela, ela pegou o ônibus dela. Não, eu tenho que ir. Hoje é dia de Santa Ceia. Romanos não tem paz. O povo não tem paz. Acha que é um pecador. Não tem paz. Olha lá. Sendo, pois, justificado pela fé, temos, nós que recebemos a graça e o apostolado, que é a direção para a igreja, lá. Sendo, pois, justificado, nós estamos como igreja?
justificados. Pela fé, temos paz com Deus por meio do batismo em água, por meio da Santa Ceia, por meio do jejum, por meio do sacrifício, por meio do corpo de Cristo Jesus. Romanos 4, versículo 25. Acima. Romanos 4, versículo 25. Ele foi entregue pelos nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Ele, Jesus, foi entregue pelos nossos pecados. Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Como é que a igreja de Cristo está? Pecadora? Justificados? Glória a Deus. Amém, abençoado? Então, nele, em Cristo, nós também fomos justificados, santificados, comprados. Amém? Hebreus 10, 10. É preciso deixar claro estas coisas, abençoado. Amém? Patentes. Para quando sairmos lá fora, podermos falar. Amém? Hebreus 10, 10. A igreja está santificada. E a irmã disse, eu sou pecadora. Você que está ouvindo, nunca mais faça essa confissão, abençoado. Não anule a cruz de Jesus. Porque você não é pecadora, você é perfeita em Cristo Jesus. O seu espírito está perfeito, o seu espírito está santificado. Olha lá, Hebreus 10, 10. Paulo disse, eu não me canso de dizer estas coisas. Isto será de muita alegria no seu espírito abençoado. Amém? Olha lá, Hebreus 10, 10. Todos acharam? Hebreus 10, 10. Isso aqui são coisas da graça de Deus. Hebreus 10, 10. Olha só a direção para a igreja. Hebreus 10, 10. É nessa vontade que temos sido santificados. E nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus, feita de uma vez por todas. Não adianta a igreja da terra hoje ficar pagando preço, ficar pagando pecado de um modo ou de outro. Jesus não vai morrer de novo. Ele foi a oferta de uma vez só. É em vão. Os cristãos hoje que vivem de sacrifícios, eles anulam a cruz de Jesus. Anulam a cruz de Jesus porque eu me batizei, então agora eu estou salva. Então agora eu estou salvo. Então, olha, irmão, você tem que se batizar, senão você é condenado. Mas eu ouvi dizer aqui, Paulo diz que não há nenhuma condenação em nós, que Cristo tirou toda a condenação. Que condenação nós temos? Então, olha lá, nessa vontade é que temos sido santificados pelo corpo de Jesus Cristo, feito de uma vez por todas. Amém, abençoado? Vamos terminar, amém, abençoado? Vamos terminar com o 2 Coríntios 5, abençoado? 2 Coríntios 5, 16, amém? Vamos lá terminar esse apostolado que é a direção para a igreja da terra, amém? 2 Coríntios 5, amém? Vamos terminar. Olha como nós estamos perfeitos. A nova criatura não é pecadora. Olha lá. 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5, verso 16. A partir do verso 16, tá bom? Vamos terminar aqui. Amém, abençoado? Toda a igreja foi edificada? Então, dá um graças a Deus e um glória a Deus aí. E dá palmas aí para o nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoado. Amém? Diga, o corpo de Cristo me reconciliou. Diga, o corpo de Cristo me comprou. O corpo de Cristo me salvou. O corpo de Cristo me santificou. Essa é a confissão que a igreja da terra tem que fazer. Amém? O corpo de Cristo. 2 Coríntios 5, verso
16. A irmã, quando ela diz eu sou pecadora, ou então quando alguém disser aí, dentro da chamadas igrejas, aí você é um pecador, olha lá, abençoado. É porque estão vendo segundo a carne. E nós temos que nos ver segundo o Espírito, amém? Olha lá, 2 Coríntios 5, verso. A irmã disse, eu sou uma pecadora. Ué, mas eu li na igreja de Corinto, Paulo falou para a igreja de Corinto que nós somos um Espírito com Deus. Eu sou um Espírito com Deus. Eu sou uma pecadora. Olha que diferença. 2 Coríntios 5, verso 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, é porque está com Jesus segundo a carne, está com Jesus de Nazaré. Aí está com véu, né? Aí está com véu, está com escama. Aí não tem como. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Então, a ninguém, nem a Cristo segundo a carne, e nem nós segundo a carne. Olha lá. 17. Porque se alguém em Cristo portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas se passaram. Passou o jejum. Passou o monte. Passou a aspersão de sangue. Passou o pecado. Foi aniquilado, abençoado. Passou, as coisas velhas se passaram. E tudo se fez novo. Quando? Quando Cristo disse lá, tudo está consumado. Amém? E tudo, olha lá, e tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Quando? Quando nós recebemos a graça e o apostolado. Tudo se faz novo quando recebemos a graça. O apostolado é a direção de Deus para a igreja. 18. E tudo isso provém do jejum, do batismo em água. E tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Olha. 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Não imputando os homens os seus pecados. Os filhos de Deus mesmo imputam pecado neles, mas Cristo não imputou o pecado em nós, nos confiando este ministério mais excelente da reconciliação. Estamos reconciliados com o Senhor. Essa é a palavra final desse apostolado. Amém, abençoado? Qual é a situação da igreja hoje? Reconciliada. A igreja está salva. A igreja está em Cristo Jesus. Reconciliado, batizado. Perfeito. Salvo. Remissão de pecados foi feito. Estamos na glória, em uma outra glória, abençoado. Amém? Estamos com o outro, Romanos 7,4. Estamos com Cristo ressuscitado. Aquele que ressurgiu dentre os mortos e nos deu vida e vida em abundância. Amém? Graça e paz a todos vocês. Uma salva de palmas para Jesus Cristo o ressuscitado. Vamos orar e agradecer, abençoado. Obrigada, Pai amado, Pai querido, por esse apostolado. Obrigada. Eu tenho certeza, Pai, que a sua igreja, na sua direção, eu tenho certeza, Pai, que a sua igreja, ela foi edificada com prata e com ouro. Graças te dou, Pai, por tudo e por todas as coisas. Anjos do Senhor, ministrem em nosso favor. Obrigada por essa noite. Anjos do Senhor, leva os irmãos, Pai, para a sua casa, assim como o Senhor os trouxe. Graças eu te dou por esse estudo, Pai, bíblico. E mais uma vez, muito forte, a sua graça e o seu apostolado é a direção para a igreja. Dá-nos sabedoria, Pai. Dá-nos entendimento desse apostolado. Aqueles que vão ver, Pai. Graças te dou. Obrigada por tudo e por todas as coisas. Obrigada, Pai, por nos dar entendimento da sua graça e abrir a nossa boca. O abrir e fechar da nossa boca é
por causa do Senhor. Graça e paz a todos vocês. Amém, abençoado e glória a Deus. Amém? Graça e paz. Em nome de Jesus. Amém.